Olá, eu sou Michele Dias, terapeuta sistêmica, especialista aqui na constelação familiar, e meu propósito aqui é guiar você na sua jornada de liberdade emocional, desvendando então as suas dores emocionais, seus padrões inconscientes, tudo isso que impede você de viver uma vida feliz, né? E hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes se repete na vida das mulheres, que é o quê? Atrair sempre o mesmo tipo de parceiro tóxico. O que eu mais vejo, né, hoje nos atendimentos é: Michelle, eu vivo um relacionamento tóxico. Daí a gente pensa assim: nossa, mas então é só muda de parceiro. É o que acontece muitas vezes, as mulheres mudam de parceiro e repetem o mesmo padrão tóxico na vida delas. Será que é que nem elas falam: Michelle, acho que é o meu karma. Meu Deus, mas é um azar meu, né? Eu tô ali pegando o mesmo tipo de parceiro. É um azar, é um karma. Você acha que isso é karma na sua vida? Gente, isso não é karma, isso não é azar. Vou falar, isso é um padrão repetitivo, inconsciente, de que você herdou. E vamos ver aqui da onde que você herdou, né? Você herdou lá da sua infância. Eu quero que você... Vamos olhar a sua infância agora? Vamos parar para refletir. Como é que foi a sua infância? Eu vou te fazer perguntas. O seu pai, ele era um homem tóxico? O seu pai, ele era alcoólatra? O seu pai, ele anulava sua mãe? O seu pai era um homem agressivo, verbalmente, ali? Porque muito disso que você vem repetindo, esses padrões tóxicos, é uma lealdade muito com o seu pai. Né? A forma que você viu o seu pai tratar a sua mãe. E esse padrão fica como se ficasse memorizado aqui dentro de você. Por pior que você dissesse assim: nossa, mas eu não quero esse padrão, é um padrão horrível. Mas olha como é que você foi percebendo, né? Aí tem a neurociência, né? Eu gosto de estudar muito essa parte assim do Bruce Lipton. Vamos falar do Bruce Lipton, que ele fala sobre as nossas crenças ali. E ele fala muito dessa questão de herdar crenças, né? De herdar a forma que... De herdar a forma que a gente foi criada. E ele fala muito sobre isso, sobre... Por que ele fez um livro chamado A Biologia da Crença, né? E ele dizendo assim que ele era um homem já, assim, mais velho, e ele percebeu que ele nunca estava dando certo nos relacionamentos. Ele não compreendia o porquê que não dava certo. Aí ele percebeu que, ele dizendo assim, que é como se eu baixei o programa do meu pai. Meu pai não dava certo, eu baixei o programa do meu pai, ali dizendo. Igual o pai, ele estava reproduzindo dentro do relacionamento com a esposa dele. Por isso que não dava certo. Aí, no momento que ele compreendeu que ele estava repetindo este padrão, porque o que ele fazia na fase adulta, ele só estava o quê? Reproduzindo o programa ali. É porque esse programa, na constelação a gente fala que é como se fosse uma lealdade inconsciente que você vem repetindo ali, do seu pai, né? Porque daí você tem várias questões. Ele tem a questão que a mulher ali, ela se colocou a proteger a mãe e daquele pai. E a gente vem com várias questões de raiva em relação ao pai, em relação ao masculino. Ou a gente pensa assim: não, mas eu nunca vou ter um homem parecido com meu pai. E você acaba, às vezes, inconsciente buscando esse pai. Porque a sua criança, lá no fundo, na verdade, quem ela está tentando consertar e buscar o amor é desse pai. Então, não adianta, às vezes, você querer assim: não, mas eu vou trocar de parceiro, eu vou buscar um outro. Enquanto você não resolver a dor com o seu pai, essa questão vai se repetir. Porque muitas vezes o que você está querendo buscar de um parceiro é o que te faltou na infância. Eu busco amor, proteção, carinho. É isso que eu busco, Michelle. É isso que grande parte da gente quer no relacionamento. Né? Mas e por que não consegue? É porque lá no fundo tem todos esses sentimentos de falta, essas dinâmicas não resolvidas com o seu pai ali, né? Então aquele pai também, ele te ensinou a forma de como você vai ser tratada no relacionamento. Ou, eu falo assim, esse relacionamento tóxico, você está repetindo, ou você está baixando o programa do seu pai,
ou você está baixando o programa da sua mãe, né? Qual seria o programa da sua mãe ali? Ah, Michelle, estou repetindo o programa. O seu pai traiu a sua mãe, hoje você está num relacionamento onde homens te traem, do nada, mas eu sei que você é maravilhosa, nossa, eu sou isso, aquilo, mas do nada, às vezes você está repetindo o padrão da sua mãe, porque você foi aquela que sempre se colocou do lado da mãe, ali. Então você tem que observar, esse padrão tóxico que você está repetindo na sua vida, ele vem do padrão da sua mãe ou do seu pai? E a nossa criança, às vezes, ela tenta arrumar isso, né? Ah, eu quero arrumar, eu quero salvar o casamento da minha mãe, o casamento do meu pai. E hoje você também é essa salvadora. E você não se dá conta disso. Que talvez você está buscando esses relacionamentos tóxicos porque você quer salvar o pai. Isso é uma forma inconsciente, porque lá no fundo, aquela criança, ela queria resolver aquela dor que ela queria, com o pai, todos os sentimentos de falta com o pai. E às vezes você, essa mulher, de eu quero salvar o meu marido, porque eu quero, né, ajudar ele. Isso é uma dor da sua criança que não resolveu problemas com o pai. Vai resolver problemas com o seu pai ali, para que você resolva os seus problemas de relacionamentos tóxicos hoje, tá? E Bruce Lipton ali, ele vai falando que, né, que ele vai falando? Que os primeiros anos de vida é aonde a gente vai absorvendo a nossa, digamos ali, né, uma nossa programação de comportamento, digamos ali, da sua identidade. Somente ali observando o pai, observando a mãe, a forma que eles vão agindo, e você vai colocando isso, imagina assim, para dentro de você. Você é como se fosse esse celular. Esse celular ali, imagina que você chegou ali para sua mãe, para o seu pai, sem o Instagram, sem o Face, sem aplicativos ali, por exemplo, da Shopee e outro tipo de aplicativo, sem nada, zero. Só que daí, seus pais começaram a instalar em você os aplicativos. Do quê? Da traição, de que amar é ser humilhada, é ser traída, porque é isso que seus pais foram instalando em você. E a sua mãe instalou em você a submissão, tem que aceitar mesmo, porque ela colocou dentro da sua programação, e mulheres hoje pensam que elas têm que viver também desses relacionamentos tóxicos. Michelle, como é que eu vou viver sem ele? Como é que eu vou ficar sem essa pessoa? E os meus filhos? Porque lá no fundo a sua mãe colocou a mesma fala da sua mãe. Não, mas eu não posso sair daqui, porque eu dependo dele, e eu não sei sair desse relacionamento. E você vem repetindo as mesmas falas da sua mãe. E às vezes você só não se deu conta que você é capaz, porque tem mulheres que são capazes de cuidar ali delas, né? E de sair muitas vezes. Elas não saem, não porque elas não conseguem, mas é que tem uma programação de ficar, de submissão. E às vezes você só está olhando para a dor da sua mãe, né? Ou para a dor da sua criança, que ela sabe a dor de ver o pai e a mãe separados, e daí você fica falando ali, porque daí que os meus filhos, coitadinho da dor deles, aí você não está olhando para eles também. Você está olhando para a sua dor, porque só você sabe a dor de crescer num lar onde o pai foi embora, o pai não quis saber. Então são todos esses emaranhados, essas histórias que compõem as suas dinâmicas de relacionamentos tóxicos hoje. E se você vive nesse ciclo, tá vendo? Não é um karma na sua vida. É uma programação que você precisa reprogramar ali. Que você precisa trazer primeiro o quê? O entendimento. Por isso que eu quero que você agora se pergunta, como meu pai era? Como meu pai tratava minha mãe? Como minha mãe era no relacionamento dos dois? Como ela se comportava nesse relacionamento? Se pergunta. E agora você vai se fazendo uma pergunta assim. O que eu estou repetindo do relacionamento do meu pai? Eu estou repetindo mais o comportamento dele? O que eu estou repetindo em relação à minha mãe, o comportamento dela? Tem algum nível dentro de mim que eu estou repetindo ali? Reconheça isso. Esse é o primeiro passo da mudança. Porque se você não sabe que você está repetindo, não tem como você achar o que você vai mudar. Aí você vai dizer assim, isso é karma.
Não, é um ciclo. É um ciclo que você está vivendo ainda. Porque por pior que seja, é o que está gravado no aplicativo. E o que a gente faz quando, por exemplo, a memória, né? No meu celular aqui, no meu celular, por exemplo, está com a memória cheia. O que você faz quando a memória está cheia? Ah, Michelle, eu tenho que desprogramar, eu tenho que tirar o aplicativo para mim conseguir baixar um outro. É a mesma coisa que você tem que fazer. E foi isso que Bruce Lipton ele fala que ele traz isso, né? Muito bem explicado ali para você compreender que a gente baixa os programas dos nossos pais. Né? E ele baixou o programa do pai dele. E isso veio em forma de crenças limitantes. E você está ali se colocando nesse relacionamento tóxico porque você acredita. Crenças é aquilo que você acredita e você fica naquele padrão ali. Né? Isso não é karma, é um padrão. E o que ele foi falando, que também que tem algo comprovado, isso que ele te disse. Você pode pesquisar, Bruce Lipton, que ele fala que a epigenética hoje, né, com todos os nossos avanços, mostrou que a epigenética ela é muito maior do que a genética. O que quer dizer isso? A forma que você foi criada ali é muito mais forte do que só achar que você herdou um cabelinho, achar que você herdou ali os olhos. Michelle, eu sou diabética igual a minha mãe, achar que você também herdou doença. A epigenética comprova isso, que a forma que você foi criada se baseia grande parte de quem você é. E isso está comprovado por ele ali, que você herda essas crenças lá naquele ambiente, porque aquele ambiente, ele moldou os seus comportamentos, ele moldou os seus sentimentos, ele moldou a sua forma de se enxergar, e você acha que isso é karma, e você acha que isso é azar, e você acha que, mas eu quero viver um relacionamento feliz, mas você nunca teve isso na sua vida. Você não viu seu pai e a sua mãe ali viver bem, viver feliz. E você precisa desamarrar esses nós, desprogramar o que seus pais inconsciente programaram em você. Michelle, mas isso é muito difícil. E o Bruce Lee falou que é fácil dali. Você criou um hábito negativo na sua vida, por pior que seja. E aí você acha que do nada, agora vai parar de tocar o Instagram. Se você está embaixado o Instagram, não, mas eu quero agora ter aqui o aplicativo, deixa eu ver, da Spotify aqui no celular. Não, mas eu quero que toque Spotify aqui, mas você não tem, e tá tudo cheio aqui. Você tem que tirar algo para botar o Spotify. É a mesma coisa, você quer bons relacionamentos, mas só está instalado aqui relacionamentos baseados na forma que você viu seu pai ou a sua mãe. Então você precisa desinstalar para instalar o relacionamento mais saudável. E quando ele compreendeu que a vida dele de relacionamento estava se baseando na programação do pai, ele começou a desprogramar e fazer uma repetição depois, repetidamente, se levar a se conduzir agora de maneira consciente como ele quer se comportar dentro do relacionamento. E ele foi praticando isso, tá vendo? Ele teve que aprender isso. Isso é uma coisa que não tem instalado dentro de você. Então, ele teve que aprender ali e depois, repetidamente, se conduzir Só que isso só veio a partir de uma decisão dele. Ele decidiu que ele queria viver bons relacionamentos, ele decidiu, e ele foi lá, ele foi fazer o quê? Ele trouxe para ele o autoconhecimento. Você precisa buscar o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você não consegue transformar as suas crenças. Sem o autoconhecimento, você não entende ali todas essas dores emocionais que seus pais causaram em você e você está repetindo nos seus relacionamentos. E você está dizendo que, tá vendo? A culpa é dele. Não, mas eu vou trocar agora de relacionamento, mas a culpa é dele. Mas quem está escolhendo esses homens de forma inconsciente é você.
Então, é você que precisa mudar aqui dentro, porque não é sobre a outra pessoa. É sobre você também se achar digna e merecedora de ser feliz. Por pior que seja isso que eu vou falar para vocês, isso é o que eu mais vejo. Mulheres, elas querem relacionamento feliz. Mas é quando a gente vai fazer todo um trabalho interno, elas não se sentem dignas e merecedoras de viver bons relacionamentos. Por quê? Porque elas olham para a mãe e elas veem assim, a minha mãe, ela nunca conseguiu viver um relacionamento feliz. Elas olham para o pai só uma desgraça ali também, ele nunca conseguiu viver. E às vezes a gente deixa de viver bons relacionamentos porque a gente olha para essas dinâmicas e tenta consertar algo que não está no seu alcance consertar. Mas você pode consertar todas as programações inconscientes que seus pais colocaram sobre você e liberar esses relacionamentos tóxicos e dizer para você, eu mereço agora desprogramar para reprogramar. Primeiro eu desprogramo para depois programar algo. É assim que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, né, isso é o Bruce Lipton também fala muito sobre isso. Ele dizendo assim, vocês podem ali, vai lá, lê um livro de autoajuda. Lê um livro. Agora eu entendi. Mudou a sua vida? Não, Michele, não mudou. Por que não mudou? Daí ele vai explicando ali por quê. Porque ainda o livro está na base racional. O racional não muda. E o que você vai pegar esse livro se não adianta ter o livro se você não praticar? O autoconhecimento, você só desprograma algo quando você vai na prática, na vivência, viver novas experiências, buscar entender o que você não quer primeiro, para depois entender o que você quer ali. E você tem que fazer toda essa limpeza emocional. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você é: qual dos dois padrões que você está repetindo? É pai ou é mãe? Então, já traz isso para a consciência e busca mudar. E depois você vai se perguntar: mas como eu quero me comportar dentro dos relacionamentos agora? E eu tenho também aqui um convite a você. Michele, eu quero entender mais aqui sobre ter harmonia nos meus relacionamentos. Tem um curso chamado A Chave da Harmonia, onde você vai aprender sobre as leis do amor, aprender sobre essas questões, essas dinâmicas inconscientes que vai acontecendo nos relacionamentos ali. Essa chave da harmonia está num preço promocional, por apenas R$19,90. É só ir lá no link da bio ali, lá no link da bio lá do Instagram, para você adquirir a chave da harmonia. Tá? E conta ali com vários bônus incríveis para você, de relacionamentos sistêmicos, para você compreender mais. Isso vai ter também 4 aulas que eu dou lá dentro, para você depois já colocar em prática todo o conhecimento. Que nem eu te falei, eu te dou o conhecimento, só que o conhecimento é uma parte. Se você não aplicar, não colocar em prática, nada adianta. Então, essas aulas que já estão lá disponíveis também, onde a gente vai ter vivências, você vai se tornar, ali que eu falo assim, também a terapeuta de si mesma, porque é isso que é a chave da harmonia. Você precisa se entender primeiro, para depois querer entender o outro, querer buscar bons relacionamentos, mas tudo isso parte de você entender a você mesmo. Isso é o autoconhecimento. E a chave da harmonia vai te entregar isso. Tá? Então, vai lá no link da bio, lá no meu Instagram, e adquire este curso por apenas R$19,90. Tá muito barato para você se colocar, né, na vida e viver bons relacionamentos. Ali você vai ter essas bases para você construir relacionamentos mais felizes. Mas tudo isso só parte a partir de você. Então, corre lá e vai lá no link da bio e já adquire este curso. Lá no link da bio do Instagram. E se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal, então, para você receber mais desses conteúdos de transformação. Mas, principalmente, o conteúdo, ele te dá o conhecimento. Mas, que nem eu disse, a sabedoria, ela só vem daquilo que você vai aplicar na sua vida. É o quanto você vai aplicar tudo isso que eu falei aqui na sua vida, é o que vai transformar ela, porque é assim que vira sabedoria.